Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson, espero que vocês estejam muito bem. Nesse vídeo daremos continuidade à nossa disciplina de cálculo diferencial integral para funções de duas ou mais variáveis. No vídeo de hoje nós estaremos tratando das curvas de nível, como que elas se comportam e para que elas servem. Então vamos aqui no nosso GeoGebra para vocês verem como que isso funciona. Tá? Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma função do tipo f de xy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ela vai gerar esse gráfico de função aqui, certo? Então, nós vamos colocar esse eixo aqui, como vocês podem observar aqui, só que na altura correta, lá embaixo. Nós temos aqui um plano sobre o eixo x, um plano sobre o plano xy, como vocês podem ver aqui, tá? E vou estar trabalhando aqui com a parte da interseção com esse gráfico, né? Nós podemos observar aqui do lado. Observem a figura. Tá? E observe, conforme eu vou mudando a altura, o que vai acontecer? Nós estamos aqui na altura 0, né? Para z igual a 0. Agora eu vou aumentar a altura para z igual a 1, z igual a 2. Observem, conforme eu for mexendo aqui, vocês vão estar vendo a nossa formar uma figura nesse gráfico e uma figura aqui. Então vamos lá, vou aumentar para z igual a 1. É que eu coloquei como constante k. Observem, eu alterei a altura do meu plano xy, certo? Que estava sobre o xy para a altura 1. E ele cortou a minha função, o gráfico da minha função, e formou uma circunferência de raio 1, como vocês podem observar aqui. Então, se eu aumentar a altura disso aqui, eu vou montar uma outra circunferência onde ele corta a nossa função, né? Como se fosse fatiando a nossa função, e ele vai gerando o gráfico da nossa função aqui no lado. Como vocês podem observar aqui. Para a altura 3, nós temos aqui como vocês podem observar, a altura 3, nós temos a nossa curva de nível em relação à altura 3. E aqui é onde está sendo cortado. Novamente, a altura 4, nós fizemos um corte e está representando aqui a nossa figura. Tá? E aqui também. Então, com as informações, né, de altura em relação a cada uma dessas curvas, ou seja, o valor de z para cada uma delas, a gente consegue ter uma ideia de como que vai ser a nossa função. Ela começa no 0, 0. Quando ela vai para a altura 1, ela tem esse formato, né? Foi feito um corte, formou essa figura, circunferência de raio 1. Depois, uma circunferência de raio 2, raio 3, raio 4 e raio 5, e assim por diante. Então, isso aqui não serve só para representar no plano XY uma função tridimensional. A gente pode observar isso também em outros casos, onde nós temos um relevo acidentado, né? Eles podem cortar as alturas em relação a cada um deles e verificar como que é o terreno só vendo as curvas de nível desse terreno. Então vamos lá. Aqui no livro nós temos assim as seguintes gravuras. Então nós temos uma superfície, um gráfico de função. E no caso nós temos aqui para cada altura, né, nós temos uma curva de nível que foi cortada e foi colocada aqui no plano XY. E nessas curvas de níveis aqui vão tincar referente a cada uma das suas alturas a informação. E a gente consegue ter uma ideia de como vai ser o comportamento da nossa função simplesmente olhando para as curvas de nível. A gente também pode fazer isso para mapas. No caso, né, nós temos um terreno acidentado e eu tenho as curvas de nível referente à altura desse terreno. Então, aqui nós temos uma montanha, Lonesome Mountain. Então, é uma montanha Lonesome. E para cada uma desses traços, nós temos uma altura referente. Tá? Nós temos aqui, vocês podem ver essa mais grossa aqui, 4.500 metros. Ela vem aqui e aqui você já tem uma ideia de como que é o terreno dessa montanha. 4.500 metros e assim por diante. Depois para 5.000 metros. Então você tem uma ideia de como que vai se comportar a nossa função, a nossa montanha. Né? E aqui nós temos 5.500 metros. Vocês podem observar que aqui, nessa região aqui, por causa da distância ser diferente, né?
é uma região menos íngreme, né? Então, nós temos uma continuidade, melhor continuidade, então ela não é tão íngreme. Só que nesses pontos aqui onde as linhas são mais perto, significa o quê? Que nós temos uma montanha mais íngreme, né? Ou seja, aqui ela chega com altura, na altura maior mais rapidamente, de acordo com o que eu vou me aproximando do centro da nossa montanha, do pico da nossa montanha, que é aqui o pico da nossa montanha. Mas não só para referente a alturas nós podemos ter, nós também podemos representar isso aqui como uma função, né? Se eu fosse colocar num gráfico tridimensional, seria um pouquinho mais difícil de representar. Mas aqui é a temperatura média ao nível do mar no mês de janeiro em graus Celsius. Então, como a gente pode ver o mapa mundi aqui, então para cada uma dessas curvas aqui, nós temos uma temperatura média de 25 graus Celsius. E nós podemos observar que o Brasil se encontra, né, na temperatura média de 25 graus Celsius. Então, quase todo o Brasil está nessa temperatura média no mês de janeiro em relação ao nível do mar. Aqui nós temos outras funções. Nós temos essa função aqui vista de outra forma nessa região, certo? E aqui as curvas de nível dessa função. Observem o eixo X, ela está apontando aqui nas curvas de nível para a direita, certo? E o eixo Y para cima. Então você tem que pensar, você tem que rotacionar isso aqui, tem que se comportar da mesma forma para você ter uma ideia de como que vai ser as curvas de nível, a posição das curvas de nível. Então você pode observar aqui que foram feitos cortes, né? Tanto na parte negativa quanto na parte positiva. Então, ó, só para você observar. Aqui X é positivo e Y é positivo. Então, que ponto do nossas curvas de nível representa essa parte da função? X positivo e Y positivo é exatamente aqui, nessa região. Se eu tenho X positivo e Y negativo, nós temos aqui essa região aqui. E assim por diante. Aqui temos uma outra função, como que é o comportamento dela. Observem os eixos, para qual a direção que está sendo apontada. Então, para essa depressão aqui, nós temos essa região aqui, ó. E para esse relevo aqui alto relevo, nós temos essa região aqui, onde o Y é negativo e o X é positivo e negativo. Está aqui nessa região. Como já mencionado anteriormente, em funções de 3 ou mais variáveis, a gente não consegue fazer a representação delas graficamente, mas a gente pode ter uma noção do comportamento delas fazendo as superfícies de nível, que são um pouquinho diferentes. Antes nós tínhamos as curvas, pois estávamos tratando isso no eixo x, y, e agora a gente vai estar cuidando das superfícies, pois estamos tratando no espaço x, y, z. Então nós temos a função f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vocês podem observar aqui que eu vou colocar alturas para cada uma delas, no caso distâncias do centro. Vou estar verificando qual que é a altura e vocês podem observar aqui. Se eu colocar a altura 9, então eu tenho essa função aqui, essa curva mais externa, essa superfície mais externa. Se eu tenho igual a 4, eu tenho essa de amarelo mais interna. E a distância aqui, nossa altura 1, então nós temos essa figura aqui, mais interna. Isso dá a percepção que essa figura tridimensional, ela seria uma esfera totalmente densa e preenchida, seria um sólido realmente, não só uma casca, seria um sólido. Então para cada uma isso na quarta dimensão. Então para cada uma dessas curvas de nível, nós temos dessa superfície de nível, nós temos alturas diferentes. E elas representam a nossa função f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, nós temos as nossas superfícies de nível. Se você quiser entender melhor, depois eu vou estar disponibilizando a informação sobre o que seria o quarto eixo para vocês terem uma ideia. Eu vou estar disponibilizando na descrição. Voltando aqui para o GeoGebra, nós temos a nossa função f de x, y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós temos essa gráfico de função.
Tá? E para resolver, para encontrar qual que seria o gráfico dessa função, além das curvas de nível, a gente precisa fazer alguns cortes também nos planos x e y. Então, nós temos aqui, eu vou estar ligando essa superfície agora, né? Tá vendo aqui que ele tá fazendo tipo um plano que corta essa região aqui da nossa curva, né? Ele está totalmente sobre o eixo y. E conforme eu for mexendo ele, né? Vocês viram aqui que fez um corte. Olha aqui o corte aparecendo nesse gráfico. Se eu movimentar esse plano para a direita e para a esquerda, ele vai formar curvas de nível também da mesma forma, só que sobre outro plano. Aqui eu estou em qual plano? Eu estou no plano YZ, né? Então, eu tenho Y aqui e Z na vertical. Então, vou movimentar para vocês verem que ele vai formar a curva de nível. Só que não é tão necessário como uma figura simétrica, não é necessário fazer curva de nível para a direita e para a esquerda para todas essas, né? Basta que já no eixo, uma figura que está centralizada no eixo Z, né? Então, nós podemos fazer só o corte no eixo XY, no eixo YZ. Então, vamos movimentar e vamos verificar que ele vai fazer curvas de nível. Aqui a figura. E observem bem como que é o comportamento e olhem as curvas de nível sendo feitas para aquela região. Se eu colocar ela, voltar ao plano, vocês podem observar aí que está aqui, ele vai continuar, porque ela é uma figura totalmente simétrica, mesmo se eu mudar a região. Aqui, então ela continua a mesma. Isso também vale, né? Podemos ter curva de nível em relação ao outro plano, que seria o XZ, né? Então é um corte da nossa função. Eu vou colocar mais aqui. Vou estar desligando cada um desses planos. E vou ligar esse outro plano aqui, como vocês podem observar. Estou com agora esse aqui totalmente sobre o eixo X, né? E vou estar movimentando ele aí. E vamos colocar para ele mostrar qual que é o corte que ele tem. Essa verdinha aqui, vocês podem observar aqui. Né? Olha o corte que ele fez. E agora eu vou estar movimentando essa função para a direita e para a esquerda. Para cima e para baixo, no caso, para frente e para trás. Nessa referência. Vocês vão observar que ele vai montando as curvas de nível conforme eu vou modificando a distância no meu eixo Y. Então, voltando, ele está fazendo a nossa função. Vocês podem observar que ele vai mudando aqui conforme a minha região vai sendo alterada. Então, é assim que a gente pode fazer os gráficos das nossas funções de duas variáveis, né, que ela vai estar na terceira dimensão. Vamos aqui agora voltar para o papel, no caso para as anotações, e vamos fazer isso aí manualmente, sem utilizar o software. Pessoal, aqui nós temos a nossa mesma função que nós tínhamos lá no GeoGebra. Eu estou mostrando ela aqui para vocês. Então, a gente vai estar estudando curvas de nível, gráfico de funções de duas variáveis e curvas de nível, em relação a essa função que nós tínhamos lá no GeoGebra. Então, como vocês podem observar aqui, a primeira coisa que nós temos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E vocês podem observar o que? Nós temos um tipo de restrição de domínio, certo? Que é uma raiz quadrada que não pode ter a parte dentro, né? A parte interna dessa raiz ela não pode ser negativa. Mas como nós temos soma de dois números ao quadrado, isso, por mais que nós colocamos números negativos para x e para y, eles nunca vão ficar... essa parte interna, essa soma nunca vai ficar negativa. Então, em si, o domínio dessa função, a gente pode observar que o domínio dessa função vai ser todos os reais. Então, vai ser o x, y, pertencente ao R2. Então, esse é o domínio da nossa função. Tá? Então, ela não tem nenhum tipo de restrição, só que ela vai ficar o quê? A imagem dela vai ficar totalmente acima do eixo do plano XY. Então, vamos fazer as curvas de nível em relação a essa função. Tá? Como que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para f de x e y, e daí eu vou montar o gráfico em relação a essa função. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos colocar,
né, que k é igual a f de x, y, tá? E aqui, vou colocar k igual a 0. Então, para k igual a 0, nós temos, então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. No lugar de f de x, y, vou colocar k, que nesse caso é 0. E vou estar fazendo isso aqui, tentando achar qual que é o gráfico dessa função, dessa equação. Como vocês podem ver aqui, para eu tirar essa raiz quadrada aqui, eu elevo todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0 ao quadrado, que é 0. Mas como vocês podem observar, essa função aqui, para essa soma ser 0, os dois termos têm que ser 0. Então, não tem como a gente ter essa soma igual a 0 se um dos termos x ou y for 0. Então, nós temos o ponto 0, 0, como marquei aqui no gráfico. Vamos fazer para outros k's. Então, para k igual a 1. Então, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Para eu tirar essa raiz, eu levo todo mundo ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado, a gente sabe que é uma circunferência, né, de raio 1. Então, eu vou estar montando uma circunferência de raio 1. Vocês vão observar aqui que eu já terminei de montar a circunferência de raio 1. Eu vou estar encontrando outra circunferência, né, para cada uma dessas posições, porque é um cone, né? O desenho dessa função é um cone. Então, eu vou pegar aqui para k igual a 2. Então, nós temos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Lembrando que isso é igual a 2, que é o valor do meu k, que seria o meu f de xy, para cada altura de f de xy, seria no eixo z. Então, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Se eu elevar a raiz quadrada ao quadrado, ela vai ficar só raiz. Só vai ficar o que tiver dentro da raiz quadrada. Então, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Isso aqui é a equação da circunferência. Eu vou estar desenhando uma circunferência de raio 2 agora. Depois de ter resolvido e encontrado a circunferência de raio 2, eu vou para outras curvas de nível. Então, eu vou escolher um outro valor. Esses valores podem ser quaisquer. Não precisa seguir uma ordem. Então, vocês podem pegar qualquer valor. Então, eu vou pegar aqui, ó, para k igual a 3. Né? Porque vai dar todas as circunferências, né? De respectivo ao valor de cada k de raio. Então, simplesmente vai ficar o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai ser igual a 3. Para eliminar a raiz, eu vou ter que levar todo mundo ao quadrado. Então, vai tirar essa raiz, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é a equação da circunferência de raio 3. Então, vamos desenhar ela aqui. Após ter desenhado, em relação à circunferência de raio 3, eu vou estar fazendo para k igual a 4. Então, para k igual a 4, nós teremos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, para tirar a raiz, nós temos que levar todo mundo ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que é a equação da circunferência de raio 4. Após ter desenhado a circunferência de raio 4, eu vou para k igual a 5. Então, para k igual a 5, nós teremos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Então, extraindo a raiz, tirando a raiz de todo lado, a gente vai levar todo mundo ao quadrado.
Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5a ao quadrado, que é a equação da circunferência de raio 5. Feito isso, nós temos as nossas curvas de nível para cada um desses k's, que são k igual a 0, resultou em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0, k igual a 1, resultou em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Para k igual a 2, nós resultamos em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Para k igual a 3, resultou em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Para k igual a 4, nós teremos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao quadrado. E para k igual a 5, nós teremos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, são essas respectivas curvas de nível para cada um dos k's. Então, aqui é k0, aqui é k1, essa outra é k2, aqui k igual a 3, k igual a 4, tá apagando a coisa que eu estou fazendo. Então, k igual a 4. E aqui nós temos k igual a 5. Terminando as curvas de nível, agora nós vamos fazer os cortes nos planos XY, XZ e YZ. Então, aqui é X, como está ali, certo? E aqui é Z. Tá? Então, vamos estar fazendo esses cortes. Como que eu vou fazer isso? Preciso fazer algumas contas aqui para estar colocando essa função no lugar certo. Nesse primeiro caso aqui, o que nós precisamos fazer? Como a gente pode observar aqui, nesse plano XZ, o nosso y é 0. Então, eu vou escrever a mesma nossa função, só que deixando y igual a 0. Então, para y igual a 0, nós teremos o que? F de x 0 é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso vai nos retornar o quê? Nós teremos o quê? Que f de x0, nosso y é igual a 0, nós teremos raiz quadrada de x ao quadrado. A gente já sabe, por lá da geometria analítica, que raiz quadrada de x ao quadrado é exatamente o módulo de x. E como que é o gráfico do módulo de x? Se você ainda tem dúvida como que monta isso, você pode fazer uma tabelinha. Tá? Ele vai ser tipo um V, né? Não vai cruzar a parte negativa, porque o módulo de um número vai tornar isso sempre positivo, mesmo se o número de dentro do módulo for negativo. Então, ele vai ser um formato de V. Vamos montar aqui o gráficozinho, como funciona para elaborar qual que será o gráfico da função. Então, vamos pegar valores para x e para z, no caso, que é o f de x0. Então, eu vou ter o quê? Se eu colocar x igual a menos 5, eu vou ter z igual a 5. Sempre é o módulo de x, né? Então, vai ficar positivo. Menos 4, eu vou ter 4. Menos 3, eu vou ter 3. Menos 2, eu vou ter 2. Menos 1, eu vou ter 1. Aí nós teremos o que também aqui? O 0, vou ter 0. O 1, eu vou ter 1. O 2, eu vou ter 2.
né, que é o módulo do número. O 3, eu vou ter 3. O 4, 4. E o 5, 5. Então, esses são os nossos gráficos. Tá? E isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vamos colocar cada um dos pontos para x aqui. Para x igual a menos 5, nós teremos e igual a 5. Certo? E assim por diante. Menos 4, menos 4. Interseção vai dar aqui. Menos 3, menos 3. 3 positivo. Menos 2, 2 positivo. Interseção aqui. Menos 1 para x, 1 para y, para z. Tá aqui. Certo? E 0, 0. E depois 1, 1. Então vai dar aqui. 2, 2. Vai dar aqui. 3, 3. Vai dar aqui. 4, 4. Aqui. E 5, 5 vai dar aqui. Se eu fizer a ligação desses pontos, eu vou ter o gráfico da minha função. Depois de ligar os pontos, nós temos essa equação assim, na forma de V. Né? Então, conforme o x é negativo, o meu z vai ser sempre positivo. E conforme o meu x for positivo, ele vai continuar positivo. A mesma coisa vale quando nós estamos para o nosso outro plano, que é o YZ. No plano YZ, né? No plano YZ, nós temos quem? Nós temos x igual a 0. Então, a função vai ficar o quê? Vai ficar f de 0 y é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais y ao quadrado. E vai ficar módulo de y no final. Como é o módulo de y, é semelhante ao módulo de x, vai ser um v da mesma forma. Vamos desenhar essa figura. Então, de posse aí da nossa figura, nós temos os dois cortes. Então, no corte para x igual a y igual a 0 e no corte para x igual a 0. E agora, depois disso, nós podemos montar a nossa função tridimensional, o gráfico da nossa função. E nós vamos fazer isso aqui, vamos jogar aqui no plano XY, como vocês podem ver, vamos jogar as nossas curvas de nível, vamos desenhar elas aqui para cada uma das alturas e a sua projeção da função. Depois vamos fazer os cortes, no caso, para cada um dos eixos, tá? Que nós colocamos para x igual a 0 e para y igual a 0. Então, cada um com a sua respectiva cor, as curvas de nível. E daí já a gente vai ter a noção de como vai ser o gráfico da nossa função. Então, eu vou começar a desenhar. Vou fazer primeiro as curvas de nível lá no nosso eixo XY, no nosso plano XY. E vamos lá. Depois de desenhar as nossas curvas de nível, né, no plano XY, agora eu vou estar desenhando os cortes. Primeiro eu vou pegar o plano, no caso, XZ. Então, Y vai ser igual a 0. Então, vai ser exatamente aqui em cima. Vai ser daqui até aqui. Aquele V que nós vamos fazer. Eu vou fazer ele de azul para que fique semelhante aonde nós pegamos. Aqui, depois de pronto desenhado, o de azul, no caso, nós temos aí. Só lembrando que aonde eu tenho um plano na frente, o que for desenhado no plano de trás, eu tenho que pontilhar, né? Senão vai ficar estranho. Agora eu vou fazer o de verde. Como vocês podem ver aqui. Eu vou estar desenhando em referente a quando x é igual a 0. Então, eu vou estar fazendo outra linha. Então, onde x está 0, é exatamente sobre esse plano aqui. Então, eu vou fazer daqui a aqui o V. Então, vamos fazer isso aí agora, olhando para verde. Depois de desenhado o verde, o
que é o outro plano. Agora eu vou estar fazendo as curvas de nível na sua respectiva altura. Então vamos lá. Depois de ter terminado de desenhar a minha figura, no caso nós temos aqui cada um, eu só escolhi para a altura 5 e a altura 3, para não ficar muito poluído o desenho, mas com essas informações a gente já sabe como que é o comportamento da nossa função, né? Então ela vai se comportar dessa forma. Então vai ser um cone, né? Aqui, lembrando que como a gente está fazendo a representação tridimensional num plano 2D, então vai ter as distorções, né? Então não vão ter exatamente 90 graus entre cada eixo. Logo, eles não são ortogonais e então a figura vai ter distorções. Então, como se a gente fosse planificar uma figura tridimensional, ela sempre terá as suas distorções. Então, lembrando, onde está atrás de um plano, nós temos que colocar pontilhado. Então, a altura 3 está aqui e a altura 5 está aqui, colocado. E aí a gente tem o comportamento da nossa função, né? F de x, y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui foi todo o processo que nós usamos para construir o gráfico da nossa função tridimensional. Nós temos as curvas de nível, foram calculadas cada uma delas. Depois a gente fez o corte quando y é igual a z, no plano xz. E depois quando x é igual a zero, no plano yz. Então montamos esses dois vezes aqui, jogamos eles aqui no gráfico, né, tridimensional, cada um respectivo ao seu plano. Depois fizemos as curvas de nível no nosso plano XY, tá? Não precisavam ser feitas todas as curvas de níveis, eu fiz só para garantir, só para mostrar mesmo para vocês como funciona. E para não ficar muito poluído, depois eu fiz a projeção das minhas curvas de nível no meu gráfico da função, dando o resultado final da nossa função de acordo com o cone. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente vai estar tratando mais sobre funções.